Ok, gente, entrando na parte de argumentação, ou seja, argumentos para negociação, espero que você tenha visto o segmento 1, é muito importante ver o segmento 1 antes do segmento 2, que é esse. A gente vai falar de argumentos do primeiro assunto, que é o caro. A gente tem algumas coisas que o cliente diz para a gente, alguns grupos de argumentos que os clientes trazem para a gente. O primeiro deles é o caro. E a gente vai falar vários argumentos sobre como tratar o está caro, tá certo? Lembra do que a gente viu lá na primeira parte, lá no segmento 1? Tudo que a gente falar de argumentação, se for somente técnico, vai acontecer o quê? Não vai funcionar. Tem que ter o quê? Emoção. Excelente. Tem que ter verdade dentro de vocês. Não adianta decorar o que eu vou falar para vocês e usar no cliente. Não vai funcionar. Às vezes as pessoas leem os argumentos e muito friamente usam no cliente. E a gente vai ver que tem alguns argumentos, posso dizer até que a maioria deles, que se falado de modo errado, vai ter efeito contrário. Ok? O primeiro deles é o da empregada, que a gente chama empregada lada. Ok? Olha, só o empregada, só o nome desse argumento já dói, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu já começo com eles para vocês entenderem o que eu estou falando. O jeito que você fala, a preocupação real com o cliente vai fazer toda a diferença. Esse argumento é mais ou menos assim. Dona Maria, você está me dizendo que é caro, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu queria só fazer uma analogia aqui, para a gente entender um pouco a situação. Imagine, é uma hipótese só, tá? Imagine que você tem uma empregada, e que essa empregada mora com você há muitos anos. E você recentemente descobriu que nos últimos 3, 4 anos, é o que você sabe, talvez até mais, mas você soube que nos últimos 3, 4 anos, essa empregada te roubou várias coisas. Aquele dinheiro que estava na carteira do seu marido, você sabe que ele sempre bota dinheiro lá e nunca sabe quanto tem, e foi desaparecendo aos poucos. Ela tirava R$50 um dia, passava 2 semanas ela tirava 100. Sabe aquela tua joia que você usava quase uma vez por ano só e naquele Natal você foi usar e não achou? Foi ela. E você descobriu que nesses últimos anos ela tem roubado de você algo em torno de R$2.000 por ano. Espalhado, de forma que você nem percebeu. O que é que você faria com essa empregada que trabalha com você já há 20 anos? O que é que você faria? E aí o cliente vai dizer assim, eu mato. Ou ele vai dizer, eu demito. Né? Se ele disser eu mato, eu digo assim, eu não sei se você ia matar, mas demitir eu acho que sim. Ele, com certeza. Eu disse, e se você não tivesse como provar? Ela até confessou para você, disse, roubei mesmo. Mas você não gravou, não tem nada como provar. Então você vai ter que demitir, ainda vai ter que o quê? Pagar toda a rescisão. Ainda assim você faria? Ela vai dizer, com certeza eu faria. Digo, olha, as suas panelas velhas é a tua empregada. Ela está te roubando dinheiro ao longo de toda a tua vida. E vai continuar roubando se você mantiver aí. Eu entendo que precisa de um investimento. Assim como você teria que investir para demitir aquela empregada. Meu convite para você hoje é não ter roubo mais na sua casa. Esse é o argumento da empregada lá, ok? Percebe a delicadeza dele? A empregada pode estar sentada lá. Então você tem que ter cuidado de dizer, obviamente eu não estou falando de você, é uma historinha para a gente entender o que eu quero dizer. No começo logo você faz. Então tem que ter muito cuidado com isso. Um outro argumento que eu muitas vezes uso é meio em tom de brincadeiras, mas faz o cliente pensar. Eu digo assim, você poderia dizer que não gostou de meu produto, você poderia dizer que eu não sou bonito, que seria assim a primeira vez, mas dizer que não tem
R$ 200 por mês para mudar a saúde de sua família, eu acho que é difícil você dizer. Aí vai acontecer o que no vídeo lá do Tiago Conce ele citou, o cliente vai regredir um pouco. Não é que eu não possa. E aí você já pula de um não para o outro. Lembra? Então, o segundo argumento é: você pode dizer que uma outra coisa que você pode dizer não é um argumento com início, meio e fim, mas é algo que você pode dizer se eu voltar daqui a 2 anos, daqui a 24 meses, você vai ter gastado o dinheiro desse investimento de qualquer forma. É melhor jogar esse dinheiro no ralo ou investir na saúde de sua família? Porque essas panelas antigas faz com que você gaste mais. Esse dinheiro você vai gastar de qualquer forma. É melhor usar esse dinheiro como? Um outro argumento delicado é: imagine que... E aí você fala com todo cuidado, é só um exemplo. Imagine que você descobrisse por um exame que o seu filho vai ter uma doença. Uma doença que não tem cura. Mas só daqui a 20 anos. Não é agora. Daqui a 20 anos, ele tem 15, então lá para os 35, 40 é que ele vai apresentar uma doença. E quando a doença se apresenta, não tem jeito. Porém, você tem uma solução. É prevenir agora. É uma vacina. Que se ele tomar nessa fase, daqui a 20 anos ele não vai ter essa doença. Mas essa vacina é cara. São 24 doses. Ou 20 doses. De R$ 250 por mês. Ele toma uma vez por mês durante 2 anos. Você investiria isso para o seu filho? O que é que o cliente diz, gente? Aí eu digo assim: mesmo na situação econômica atual, que você me disse que está fazendo uma reforma, que comprou um carro, você ainda assim investiria R$ 250 por mês para salvar o seu filho de uma doença grave? Ele vai ficar calado. E é só o que você precisa. É a melhor resposta, ele ficar calado. E eu digo assim: eu não posso garantir, eu não posso dizer com certeza que a sua panela vai induzir um câncer, que vai induzir um problema gástrico. Realmente eu não sei. Tem pesquisa para todo lado. Tem pesquisa dizendo que sim, tem pesquisa dizendo que isso é besteira. Eu sei o seguinte, que quando eu conheci a Royal Prestige, meu filho tinha 8 meses. E eu não quis mais que ele ingerisse, mostra o copo, ingerisse esse alumínio, ingerisse esse derivado de petróleo. Então, o meu investimento de R$ 250 em vacina para evitar doença do meu filho foi esse. Perceba que é evitar. Podia ser que ele nem tivesse, mas podia ser que ele tivesse, e a saúde dele é muito cara para mim. Ok? Forte? Forte, né? Tem que ter cuidado. Tem que treinar. Forte. Percebe que primeiro segmento a gente falou de quê? A gente falou de amor pelo cliente, de cuidar do cliente verdadeiramente, não de fingimento. Verdade, eu quero o bem dele. Se essa relação é construída desde o momento que você entra na casa dele, o cliente sabe que você está falando isso não é de maldade. Você está falando disso pensando mesmo na família dele. E muitas vezes o filhinho dele está do lado lá ouvindo a história. Uma pergunta, né, da regra de ouro que a gente diz assim: retorna com uma pergunta. Uma pergunta que a gente pode fazer, não é um argumento em si, mas quanto custa a sua saúde? E cala a boca, gente. As perguntas que a gente faz tem que ecoar na cabeça dele. Ele que tem que responder, não é você não. A maioria dos vendedores não consegue calar a boca. Aí diz assim: quanto custa a sua saúde? Muito, né?
Você fez a pergunta ou você está fazendo uma afirmação? Você fez uma afirmação, se você respondeu. Não responde. É só a pergunta, não responde. Isso vale para a pergunta de fechamento, vale para tudo. Pergunta e deixa ele pensar. Está ecoando na cabeça dele, não se preocupe não. Quanto vale a sua saúde? Uma outra coisa que eu uso muito, e é meio chocante, tem que ter cuidado, é o seguinte, é quase regra, né? O cliente dizer que está numa situação, que investiu em algo, que se não fosse hoje, se fosse ontem, ele compraria, né? E eu digo assim, olha, eu entendo, realmente eu entendo que você fez uma reforma, tá? Eu estou vendo que está em obras a sua casa, eu entendo. Não me leve a mal não. E aí é onde eu digo, o tom mais leve, a coisa para o que você fala ser forte, mas o como você fala ser leve, dá certo. Eu digo assim, não me leve a mal não, é só para a gente pensar que é o meu trabalho, tá certo, Nélia? Mas imagina o seguinte, você me disse que está zerada, que não tem opção para nada. Mas imagine que essa TV da sua sala caísse no chão agora. Prá, não estou desejando não, ela não vai cair não, tá bem presa. Só estou exemplificando aqui, que ela caísse no chão. E eu estou vendo que seu filho usa Netflix. Ele está assistindo lá, eu também tenho filhos e eu sei como isso acalma muitas vezes. Talvez você fosse na Insinuante e dividisse lá em 136 vezes, mas a sua TV ia estar amanhã na sala. Eu financio em 24 vezes. Será que a tua saúde é menos importante que a TV dos seus filhos? Ou que qualquer outra coisa? Eu estou exemplificando com a TV. Se o seu celular fosse roubado, você ia ficar sem celular realmente? Porque nesse momento você está em crise? Entenda, eu não sei, isso é seu, isso é íntimo. Eu só estou falando isso para a gente pensar. Percebe? O argumento é muito forte, mas eu falo com leveza. E é muito forte mesmo. Ele vai ter que dizer para ele mesmo, realmente a TV é mais importante que a saúde de meus filhos. Realmente o meu celular é mais importante que a saúde de meus filhos. Porque eu estou deixando isso muito claro para ele. Percebe que todos os argumentos que eu falei até agora são argumentos técnicos de informação, mas que só mexem com a emoção? Percebe? Eu não estou falando de contaminação, eu não estou falando de aço cirúrgico, de durabilidade. A gente tem até alguns argumentos que falam disso, mas são os mais fracos. São os mais fracos. Os fortes são os que mexem com o sistema límbico, que a gente falou no primeiro segmento. Ok? Outros argumentos para caro. E você lá, não importa quanto você ganha, tá? Eu sou um diretor de território, mas se eu estou na casa de um cliente, eu sou o que lá? Sou um vendedor. Então, para ele não sabe que eu ganho 10 vezes o que a família dele ganha. Não importa. Eu me posiciono como vendedor. Eu digo assim, olha, me desculpe a franqueza, mas eu acredito que eu tenho menos condição que a sua família. E quando eu vi esse produto, quando eu vi essa contaminação aqui nesse copo, quando eu vi tudo isso, eu investi. E é verdade, gente. Entendem a importância de ter o próprio produto? É muito mais fácil argumentar. A gente não exige que ninguém tenha, isso é um fato. Não é exigido, você entra como vendedor. Mas quando você tem, é muito mais fácil vender, muito mais fácil vender. E eu uso esse argumento, eu digo, olha, me desculpe a franqueza, mas eu acredito que você tem mais condição financeira que eu. E quando eu vi esse produto, quando eu vi o que ele podia trazer de saúde para a minha família, as doenças que ele poderia evitar, eu usei 3 cartões de crédito, 2 de crédito e 1 de débito, mas eu comprei um conjunto de 10 peças. E cala a boca, jogou lá e o cliente vai pensar. Deixa que ele pense. O que é que eu estou dizendo para ele nessa mensagem? O que é que eu estou dizendo no fundo? Eu estou dizendo, eu que tenho menos condição que você, priorizei minha família e consegui pagar. Por que você que tem mais condição que eu não conseguiria pagar?
E ele pensa exatamente isso. Não precisa aprofundar não, só fala isso e ele vai pensar. Outra coisa que não é um argumento profundo, mas que você pode usar quando o cliente choca muito de é caro, você pode dizer, olha, o caro é relativo. Para algumas pessoas investir R$3.000 em uma TV é caro, para outras é barato. Para algumas pessoas ter um iPhone de R$3.000 é caro, para outras é barato, depende do que você dá valor. Para mim, esse foi o produto mais barato que eu comprei. Para mim, não para ele. Você não pode dizer o que ele pensa e o que ele deve pensar, mas você pode dizer o que você pensa. E pode fazer perguntas para ele pensar. Nunca dizer o que ele deve pensar. Ok? Uma outra coisa que você pode dizer é: Maíra, a senhora é casada há quanto tempo? E aí o cliente responde: 15 anos. Aí você faz uma conta rápida do conjunto que você está negociando e do que você calculou de economia. Normalmente o conjunto se paga entre 2 e 3 anos, né, gente? Então, se falou 15 anos, você pode dizer assim, e não é muito preciso isso, você pode dizer, nesses 15 anos você jogou no ralo o preço de 5 conjuntos desse que você está escolhendo. Nos próximos 15, você quer fazer o quê? Você quer comprar um e lucrar 4 deles ou jogar no ralo novamente o valor de 5 conjuntos? Deixa ele pensar. Um argumento um pouco mais técnico só serve com o engenheiro esse. É você, com o homem, você fazer a analogia de um carro que poderia ser mais caro, um carro comum, como um Uno, que custa R$30.000, você diz, não, imagine que ele custasse 40 ou 50, um Uno de R$50.000, você iria querer? A primeira resposta é não, mas se você soubesse que ele tem garantia não de 1, nem de 2, nem de 5 anos, ele tem garantia de 10 anos, e é completa, pneu, tudo. Troca tudo que quebrar. E mais, o rendimento dele, ele faz 40 km por litro. É um carro especial que tem uma parte elétrica e tal. O carro tá caro ainda. O nosso produto é esse Uno. O nosso produto parece uma panela comum, mas não é. O nosso produto tem garantia de 50 anos. O nosso produto permite que o rendimento do seu alimento seja muito maior. Você viu, a gente fala em 30%, mas em alguns alimentos é o dobro, é 50%. Ou seja, para ter o mesmo rendimento você usa metade dos alimentos. Para ter a mesma quantidade de alimento produzida, você tem que colocar na panela metade dos alimentos que você colocava na sua panela antes. Esse é o tipo de produto que eu estou te vendendo. Então, me desculpe, eu não estou vendendo Uno, nem panela. Eu estou vendendo Royal Prestige. Ok? Uma coisa importante, às vezes o seu cliente está em dúvida em comprar o seu produto ou outro. Provavelmente já aconteceu com alguns. O cliente está em dúvida entre comprar, por exemplo, um sistema de saúde ou um colchão magnético. Certo? Com um único argumento você desmonta qualquer outro produto. É o que o nosso produto atua, é o fato do nosso produto atuar sobre toda a família. Ele está fazendo um investimento para ele, para os filhos, para os netos que tem ou que vier. O produto é único para todos. Se ele comprar um colchão magnético, se ele comprar qualquer coisa, ele está comprando para ele. Se ele comprar um celular, é para ele. E o da esposa tem que comprar outro. O nosso produto é para toda a família. Mais um pouquinho de caro. Eu gosto de mexer com a emoção porque é a emoção que decide, né? E eu adoro doce de leite. Eu não vou nem falar argentino, que na nossa plateia hoje a gente tem uma uruguaia aqui. E sem dúvida os doces de leite do Uruguai são maravilhosos. Então eu chego para o cliente, eu uso argentino porque é muito mais comum para ele, né? Mas realmente os uruguaios são fantásticos e você está me devendo aquela viagem. Eu digo, você já comeu um doce de leite argentino? E às vezes eu acredito assim, o que é que esse cara está falando, né?
Tem nada a ver. E não importa se ele comeu ou não. Eu digo doce de leite argentino porque eu gosto, realmente. E eu realmente acho completamente diferente. Então, quando eu descrevo aquilo para o cliente, ele está lendo nos meus olhos, ele está comendo pelo que eu estou falando, pela minha expressão. Eu digo, olha, um doce de leite argentino é um doce de leite. Mas não tem nada a ver com doce de leite. Tem um sabor completamente diferente. Derrete na sua boca. Eu adoro o doce de leite argentino. Quando meus amigos vão para a Argentina, eles são obrigados a trazer um pote de doce de leite para mim. Eu estou dizendo isso, seu João, dona Maria, porque o doce de leite argentino tem um preço diferente. Mas ele me entrega algo diferente. Eu não posso dizer assim, um doce de leite argentino é R$40 e um doce de leite comum é R$5. E eu dizer, logo, eu vou comprar o doce de leite de 5. Eu não estou lhe vendendo preço, eu estou lhe vendendo algo completamente diferente que você nunca ouviu. E o cliente vai dizer o quê? Não, eu nunca vi. Ok? É mais um pensamento. Lembra a regra de ouro das perguntas? Uma coisa que você pode dizer é: mas no dia a dia a gente gasta dinheiro com tanta besteira, com lanches, com tanta bobagem. O que lhe faz adiar uma compra de um produto que lhe traz tantos benefícios? Sabe por que essa pergunta? Para entender o que está na cabeça dele. Você já jogou para um lado ou para o outro e não está entendendo, então você tem que perguntar para ele o que é que ele faz pensar em adiar. Você não fala pensar em não comprar, porque ele não está dizendo isso, ele está dizendo que adiar, eu não posso agora. Então o que lhe faz pensar em adiar? Ok? Dúvidas sobre caro? Percebe que a gente trouxe vários argumentos sobre caro? Mais de 20. Acredito que nessa faixa de 20. Você vai usar os 20 numa apresentação? Não. Lá no segmento 1 a gente falou em conhecer o cliente. Não foi? Conhecendo o cliente você usa um argumento ou outro. Normalmente você vai precisar de 3, 4, 5 argumentos no máximo. Até porque ele sai do caro para outro, ele fica migrando nos argumentos. Mas conhecer bem todos os argumentos fica fácil lá na hora da negociação. Tá bom? Para você que está no vídeo, vamos finalizando do segmento sobre caro e no segmento seguinte a gente vai falar sobre o argumento do amanhã. Quero, mas não hoje, quero amanhã.